Aqueles que puderem, gostaria que se colocassem de pé para nós estarmos orando, agradecendo a Deus, né, pela nossa chegada, por cada chegada de cada um dos irmãos, por aqueles também que não se encontram aqui, né, que o Senhor possa fortalecê-los, dar direção, colocar no seu coração o ânimo, né, para que nós possamos prosseguir naquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Senhor Deus e Pai, quero, Senhor, nesta noite te agradecer, ó Deus, por este dia no qual o Senhor, ó Pai, nos concedeu. Somos gratos a Ti, ó Pai, podemos levantar, Senhor, da nossa cama, podemos, ó Pai, falar, ouvir, andar, fazer todos os movimentos, ó Pai, no qual o Senhor nos concede, ó Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, com cada um de nós. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelos livramentos no qual o Senhor tem nos dado. Livramentos, ó Pai, que às vezes nem sabemos, ó Deus, mas o Senhor tem nos guardado por onde passamos, onde estamos, nos livrado, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esta nação, onde podemos, ó Deus, falar do Teu nome, anunciar o Evangelho, ó Pai, louvar, Te adorar, falar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque nesta terra, Senhor, não há terremoto, não há maremoto, não há, Senhor, coisas que em outros lugares nós temos visto e orado, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa nação, e que estes governantes, ó Pai, no qual o Senhor permitiu de estar, Senhor, governando o nosso país, ó Deus, que eles possam, Senhor, se arrependerem, que eles possam, Senhor, ver que o poder não está nas suas mãos, mas está na Tua mão, Senhor, porque é o Senhor que governa a terra, meu Pai, do céu, o Senhor é que comanda, basta uma palavra Tua para que qualquer situação possa mudar, ó Deus, como o Senhor fez, Senhor, do nada surgir, ó Pai, o universo, bastou uma palavra Tua, quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, haja divisão entre as águas e a terra, haja os peixes, haja as aves, tudo, ó Pai, bastou uma palavra para que tudo se formasse, e nós, ó Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, com toda a debilidade que às vezes podemos estar, Senhor, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor renova nossas forças a cada manhã, e somos gratos por isso, ó Pai. Estamos aqui nesta noite para Te agradecer, para Te adorar, para Te louvar, bendizer o Teu santo nome, e o Senhor nos conceder, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos conceder conforme a Tua vontade. Entregamos esta rua, esta vizinhança, ó Pai, nas Tuas mãos, mas de encontro, Senhor, esses lares, essas vidas, Senhor, perdidas, ó Pai, que ainda não conseguiram achar o caminho, o único caminho que leva à salvação. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, vai de encontro a cada casa, a cada lar, a cada família, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, ó Pai. Toma este culto, os louvores, a ministração, Senhor, da Tua palavra, a palavra de abertura, Pai, toma nas Tuas mãos, uma palavra no qual o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Ah, Deus, eu sou grata a Ti, ó Pai, pelas orações respondidas, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por ouvir as nossas vozes, Senhor, os nossos clamores. Pai, eu Te adoro e bendigo o Teu nome, Senhor, neste lugar, porque Tu és bom, Senhor, e a Tua palavra vem de encontro aos nossos corações a cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Assim eu oro a Ti e Te agradeço, em nome de Jesus. Abra essa Bíblia, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 3. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3. Vamos ler, irmãos, do 1 até o 8. E esse 8 aqui eu me lembro muito, né? Quando eu leio, os irmãos também vão lembrar, eu creio. Filho meu, não te esqueças da minha lei,
e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Só que aqui, irmãos, a igreja pode se sentar. Aqui ele diz: filho meu, o Senhor falando conosco, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, irmãos, se nós guardarmos os mandamentos que o Senhor tem nos dado, no nosso coração, eles, os mandamentos do Senhor aumentarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de vida e paz. E ele diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então ele nos ensina, irmãos, aqui a nós, sermos fiéis, e sermos bons, porque ele diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata ao teu coração, escreve na tábua do teu coração. Mas eu vou escrever como? Não tem como eu escrever isso aqui que o Senhor está me ensinando, no coração. Escrever é para a gente deixar, quando a gente lê, aquela palavra fica guardada no nosso coração, e nós vamos sempre lembrar daquilo que o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado. Nos ensinado a quê? A guardar os mandamentos dele, a não permitir que o mal, vivemos sobre o mal, mas não desamparar o bem e guardar, atar a fidelidade ao nosso pescoço. E escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus, irmãos. Nós vamos fazer com que isso tudo que nós devemos guardar, que o Senhor tem nos ensinado, nós vamos fazer com que acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Vai ser a graça e o bom entendimento, vai ser os olhos do nosso Pai e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, irmãos, nós temos que ficar não no nosso entendimento. Confiar no Senhor, Como é que eu vou confiar no Senhor? Quando nós olhamos aparentemente com nossos olhos terrenos e achamos que não tem jeito, que não tem saída, que aquilo não vai dar certo. Não. Que nós possamos olhar com os nossos olhos espirituais, olhando com aquilo que quando os nossos olhos veem, nós com os nossos olhos espirituais pensamos de outra maneira. Não, eu creio que isso o Senhor tem solução, porque não há nada impossível para Deus. Aquilo que aos nossos olhos é impossível, é possível para o Senhor. Mas o que? Não sei. Cada um de nós sabemos o que nós temos, ou na nossa vida pessoal, ou na nossa casa, na nossa família, algo que tem sobre nós, sobre a nossa casa, que aos nossos olhos não tem jeito, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele diz que tem jeito. Então, nós temos que crer naquilo que Ele fala conosco através da Sua palavra. Nós olharmos para a palavra e ver o problema, a situação e falar: Senhor, a Tua palavra me diz para eu confiar no Senhor, que isso pode não ser aos meus olhos
não serem, né, terem solução, mas para o Senhor tem. Então eu confio na tua palavra e eu vou acreditar. Por mais dúvida que venha, eu rejeito esta dúvida sobre a minha mente, sobre o meu coração, porque eu vou acreditar naquilo que o Senhor tem falado comigo através da sua palavra. E o versículo 8 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E que nós precisamos, né, ter a nossa vereda endireitada, né? Então, cada um de nós possamos refletir, né? Eu minto, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo que o Senhor não se agrada. Então, eu vou procurar olhar os meus caminhos, as minhas veredas, para que o Senhor possa mudar aquilo que eu ainda tenho feito, que tem sido desagradável ao Senhor. E ele diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, irmãos, é o que nós temos que, fazer a cada dia, nas nossas vidas. Não sermos sábios, aos nossos próprios olhos. Achar que quando eu subo aqui, nossa, eu estou, com a palavra, eu sei, eu conheço. Não, o eu, irmãos, da nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor, nós temos que colocar de lado, porque quando nós servimos e aceitamos o Senhor, não somos mais nós. A sabedoria vem dos altos céus. A palavra que sai da nossa boca tem que vir de Deus. Eu até costumo dizer aqui: não olhe para mim, não olhe para a minha aparência, olhe para aquilo que tem saído da minha boca, que não vem de mim, mas vem do Senhor. Então, a nossa sabedoria, irmãos, acabou, morreu. Nós temos que ser sábios, sim, mas naquilo que o Senhor vai nos dando, e como a gente sempre ouviu aqui, vem do alto, vem para mim e vai para a igreja. E é assim, irmãos, que tem que ser. Não vim de mim mesmo, não vim do meu eu, que o meu eu já era, já foi, já acabou. Agora eu sou, que é o Senhor Jesus. Então, o versículo 8 diz: isso, será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que será o remédio, para o nosso umbigo? Aquilo que ele diz no versículo acima, para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, ao nosso próprio entendimento, mas nós olharmos, para o Senhor e ver que a sabedoria não vem de nós, mas do Senhor. Isso é o remédio, irmãos, para o nosso umbigo, e medula, para os nossos ossos. E é assim que nós temos que procurar, irmãos, viver, naquilo que o Senhor nos orienta, não esquecermos, da lei e dos seus mandamentos. Não se esqueça, dos mandamentos do Senhor. Como? Lendo a palavra, meditando, estudando e pedindo direção ao Senhor, e Ele há de nos conceder a sabedoria que vem dEle, que vem dos altos céus. Essa é a palavra, que eu queria deixar nessa noite para as nossas vidas, irmãos, porque nós temos que meditar, a cada dia nessa palavra, porque é aqui que o Senhor fala conosco. Nós falamos com o Senhor quando nós oramos, seja de joelho, seja em pé, seja onde você estiver, É igual eu falo que Deus fala muito comigo tomando banho, Então, eu estou tomando banho, estou falando com o Senhor, e o Senhor ali vai falando comigo, e eu vou recebendo aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Então, onde você estiver, fale com o Senhor e peça a Ele uma palavra, que eu tenho certeza que Ele vai dar uma palavra no qual você esteja precisando naquele momento. Gostaria de que aqueles que puderem se colocar de pé, para nós estarmos orando, agradecendo a Deus, bendizendo o nome dEle, porque graças damos ao Senhor, irmãos, por todas as dificuldades ou luta, que você teve para chegar aqui essa noite. Você conseguiu chegar, eu consegui chegar. Então nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos chegar ao nosso tempo de cantar, e o sorriso vai chegar, Espera confiante, porque a palavra de Deus é fiel. E eu creio que o nosso tempo há de chegar em nome de Jesus. Amém, irmão, nessa noite
Saudação da amada igreja na paz do Senhor. Amém. Quero aqui meditar com os irmãos aqui na palavra. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, o livro de Lucas, o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8. Versículo 1 em diante. É o versículo de número 8, que diz assim: São Lucas 18, versículo 8, versículo 1, é o versículo de número 8. Diz assim: Lucas 8 ou 18? 18, versículo 1 até o 8. Como título o texto, a parábola do juiz iníquo. Diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A igreja poderia sentar em nome de Jesus. Irmãos, louva a Deus pela vida dos irmãos, louva a Deus também assim pela misericórdia, pela honra, né, que esse ministério, que os irmãos nos concedem, né, porque a própria Bíblia vai dizer, irmão, digno de toda a honra é Deus, mas a Bíblia ela nos ensina a dar honra a quem tem honra. Então, irmão, quando nós somos honrados, nós também temos que honrar. Então, louva a Deus todos os dias pela vida dos irmãos. Hoje não era para poder estar aqui, estou me sentindo um pouco meio, né? Eu não gosto de estar no altar pregando do jeito que eu estou. No altar da igreja eu não prego assim, mas também é complicado, né, irmãos, que nós estamos vendo hoje em dia. Às vezes a gente chega na igreja e fala assim: vamos dar oportunidade, o irmão fulano, ou a irmã Bertana. Não quero não, irmãos. Irmão, oportunidade não se dispensa. Tem uma coisa que não se dispensa na igreja, é a oportunidade. Nem que você chega lá e fala glória a Deus e aleluia, obrigado pela oportunidade. Porque nós não sabemos, irmãos, se nós vamos ter a oportunidade em outro momento de poder falar do amor de Deus. Então, eu louvo a Deus que passamos um momentozinho aí, ainda estamos né, nos recuperando, mas também não para, né, irmãos? Eu costumo dizer que a minha cura era mais difícil um pouco, porque a nossa cura é natural. A gente não vamos em médico, natural e sobrenatural, né, irmão? Primeiramente sobrenatural. Nós não somos muito de médico, não tenho nada contra não, tá, irmãos? Eu sempre falo para a mulher, falo para os meus filhos, falo: pai, o senhor fala assim: olha, quando for para fazer autópsia, você me leva, pode me levar no médico, né? Mas agora me deixa quietinho, deixa cair eu e Deus, assim estou bem, deixa Deus trabalhar. Então ela já acostumaram até com isso, já. Você fala: não, estou bem, graças a Deus, estou bem. E invito de passar até para eles o que verdadeiramente estou passando no momento, para que não haja nenhuma preocupação. Então, irmão, o Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Tá? O importante é isso. Então, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e estava com saudade, né? Estava com saudade. E hoje nós temos um trabalho, né, da comunidade, está fazendo um trabalho à noite dentro da comunidade, e estava pronto para sair desse trabalho, para fazer um trabalho dentro do Mangueiral, da Vila Aliança, aqui da Vila Borete.
para onde o Senhor nos enviasse, com Catiri, pela Kennedy, para onde o Senhor nos enviasse, nós íamos andando, os folhetos já preparados, e aí de repente vim na minha mente que é noite de futebol. Então aí o camarada estava vendo o futebol dele, não dá para chegar lá e evangelizar ele, tudo para, estão fazendo a festa dele, então não podemos assim atrapalhar. E aí eu não consigo também ficar em casa, irmãos. Eu falei, eu sei para onde eu vou. Se eu não posso evangelizar, eu vou lá ver os irmãos que eu estou com saudade. Então nós estamos aprendiendo a cada dia a gostar mais e mais dos irmãos. E agradeço a Deus pela oração dos irmãos, né, pelo carinho dos irmãos para com a minha vida. Vou terminar por aqui, senão não vou pregar. Né? Então, nesta noite aqui, irmão, essa palavra, o Senhor nos concedeu aqui, né, nesse local, como não era o propósito de chegar aqui e pregar. Como eu tenho falado para a pastora, eu chegar aqui, ouvir um irmão cantando, ouvir a missionária abrindo a boca, louvar-se a Deus, um outro irmão, como o irmão Edson, nosso diácono também abrindo a boca, falando do amor de Deus. Irmão, é bom você ouvir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Espírito Santo. Aquilo que verdadeiramente não é uma montagem, aquilo que é o sobrenatural de Deus. Né? É a palavra que nos alimenta. Nós temos aqui, irmão, nesta noite, Jesus, ele trazendo uma reflexão. Tá? Não está trazendo uma ilustração, está trazendo uma reflexão. Tá? A qual ali lembrando até mesmo aqueles que estavam com ele, qual seria o sentido da permanência, da continuidade da igreja, agora na partida de Cristo. Porque, irmão, quando Jesus partisse, a igreja verdadeiramente ela ia ter que continuar fazendo o papel de igreja. Então Jesus tinha esse cuidado de sempre estar parando em algum lugar e palestrando com os discípulos. E quando Jesus estava palestrando com os discípulos, se nós formos entender, toda palavra que vem de Deus, ela é uma palestra, mas ao mesmo tempo é um refrigério, é uma certeza que verdadeiramente o que nós estamos falando tem base. Porque, irmãos, eu me lembro que outrora nós falávamos tanta coisa complicada, e se fosse resumir no fim da tarde, ou no fim da noite, ou no outro dia, o que nós tínhamos falado, nós não sabíamos mais. Por quê, irmão? Porque não havia nenhuma sabedoria do que falar. Abrir a boca verdadeiramente como um tolo e falar com as palavras de loucos. Né? E pela misericórdia, hoje não, irmãos. Hoje nós podemos abrir a boca, podemos também dizer que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Então, irmão, quando você está falando de Jesus, você verdadeiramente está se alimentando. Quando você está ouvindo o hino, você está se alimentando. Então, por isso que é bom, irmão, sempre estar na obra do Senhor. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, verdadeiramente nós estamos fazendo o melhor que existe na face da terra. E aí, irmão, Jesus, aonde ele chegava, eu creio, e Jesus era assim, do tipo, vamos dizer assim, uma pessoa muito dada, como nós podemos sentir isso, ao Senhor discípulo. Jesus queria, naquela palestra, sondar a forma, a maneira de que cada um estava vendo aquilo que ele estava transmitindo. Então ele sempre tinha um tipo de assunto para poder conversar com o discípulo. A Bíblia ela vai nos dizer, ela vai nos ensinar que as más conversações corrompem os bons costumes. Então verdadeiramente nós vemos aqui que Jesus ele só tinha assunto do Pai. E aqui ele estava aqui agora palestrando com os discípulos algo que verdadeiramente não era um acontecimento. Não era algo no sentido literal, não no sentido figurado. Ele estava aqui trazendo uma reflexão a respeito de uma base para que verdadeiramente os discípulos pudessem estar calçados sobre a palavra, para quando viessem as adversidades, quando viessem as tribulações, as aflições, as perseguições, as pedradas,
ele pudesse superar aquele momento. Então aqui ele está falando a respeito de juiz iníquo, um juiz que não existia. E quem que é iníquo, irmão? Iníquo verdadeiramente é aquela pessoa que ela só anda maquinando as coisas ruins. Né? E quando ele fala desse juiz que ele cria, né? Verdadeiramente ele também cria uma viúva. Ele consegue criar essa viúva e consegue criar esse juiz. E ele verdadeiramente vai falar a respeito com a igreja de algo que chamava atenção para que a igreja pudesse viver uma vida de intimidade com Deus. E se a igreja, irmão, ela não viver uma vida de intimidade com Deus através da oração, através da palavra, verdadeiramente ela não consegue caminhar acima da tribulação. Porque, irmão, costumo dizer que tribulação todos passam, todos vão passar. Mas também, em meio às atribulação, nós devemos entender que nós não podemos viver como igreja de Cristo em meio às tribulação. Porque se nós vivermos, irmão, em meio às tribulação, nós vamos acabar perdendo a batalha, perdendo a guerra. Porque qualquer coisinha que verdadeiramente surgir, entra o desespero. A gente muitas das vezes não aceita, não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas aí, irmão, a Bíblia vai nos ensinar que todos os homens que foram chamados por Deus, foram escolhidos, foram chamados por Deus, ou melhor, foram separados, chamados, separados, para poder ser escolhidos. Todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, eles verdadeiramente passaram em meio à tribulação. Mas eles passaram em meio à tribulação, irmão, nós vemos que a Bíblia ela vai nos dizer que em tudo devemos dar graça. Mas tem momento, irmão, que não tem condições de dar graça. Tem momento que não tem condições nem de dar glória. Tem momento que não tem condições nem de abrir a boca. Se abrir a boca, nós acabamos pecando. Esse dia eu estava na igreja e Deus verdadeiramente mostrou uma irmã que estava no nosso meio. E o Senhor falou assim: filho, existem 2 tipos de murmuração. Eu falava: 2 tipos de murmuração, Senhor? 2 tipos de murmuração. E aí eu perguntando, eu ali pregando, perguntando, e olhando para ela, perguntando ao Senhor quais os 2 tipos de murmuração. Porque até mesmo um tipo de murmuração nós conhecemos, que é aquele tipo de murmuração que verdadeiramente Deus ele tem que fazer o que eu quero. Se Deus não fizer o que eu quero, não está bom. Então esse Deus verdadeiramente, que só faz o que eu quero, esse Deus ele não existe, irmãos. Porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ele, não. Foi ele que nos escolheu. Né? Então é ele que faz, é ele que pode, é ele que manda, é ele que sabe, é ele que quer. Então nós só temos que ser submissos, né? A sua palavra. E aí eu estou olhando para aquela irmã, eu estou pregando, falando, e aí o Senhor falou comigo: olha, ela não abre a boca, ela não usa voz para poder murmurar, mas ela fica triste, ela vive tristonha. Por quê, irmão? Porque o problema está acontecendo. E aí talvez o que você está passando, o que eu estou passando, o que nós estamos passando, não é verdadeiramente para ser derrotado, não é para o adversário prevalecer. Talvez o que você está passando, o que eu estou passando nessa noite, é verdadeiramente para que alguém saiba que existe um Deus, a qual antes não conhecia, que cuida de você, em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio ao maremoto, em meio até mesmo ali a tempestade. E você está sempre caminhando. Por quê? Porque Deus está sempre te mantendo de pé. E aí, então, sempre tem alguém te olhando. Deus está te olhando, o adversário está te olhando, aquelas pessoas que gostam de você estão te olhando, aqueles que também não gostam muito de você também estão te olhando, aqueles verdadeiramente que nunca te viram, te viram a primeira vez, estão te olhando.
Então sempre tem alguém olhando para nossas atitudes. Sabe por quê, irmão? Porque pela misericórdia de Deus, não é que nós somos melhor do que ninguém. É que nós verdadeiramente abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento e entregamos a nossa vida ao Senhor, para que todavia seja feita a vontade dEle. E a vontade de Deus, irmão, quando se fala na vontade de Deus, tem algumas pessoas que às vezes tropeçam nisso. Por quê? Não, se a vontade de Deus é boa, Deus ele vai me dar o que Ele verdadeiramente quer? Não, Deus vai me dar o que eu quero. Então, irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí nós vamos ver, irmão, que Deus é puro, que Deus é santo. Deus não é um Deus materialista, Ele é um ser espiritual. Então, o que verdadeiramente Deus Ele quer nos dar na profundidade, para que alcançamos bem-estar terreno, Deus Ele quer primeiramente que nós venhamos ter paz. Porque nós temos paz, nós temos alegria. Se nós temos alegria, nós temos comunhão um com os outros. Temos também união, né? E temos comunhão com Deus. Então, irmão, nós vamos clamar, nós vamos falar com Ele. E Deus ele vai responder na hora, no momento que Ele quer. Então, por isso que Jesus está falando com os discípulos sobre a forma de orar sem os problemas estão acontecendo. Amanhã, se houver amanhã, é outro dia. Mas ainda tem o resto da noite. Tem a madrugada, né? E tem o amanhã, se Deus nos permitir. Os problemas, irmão, enquanto houver terra, vai haver problemas. Vai haver adversidade. Vai haver tribulação. E aí nós vamos olhar, irmão, para Davi. E a Bíblia vai nos dizer que Davi ainda menino, quando tomava conta de um pouquinho das ovelhas do seu pai, que era um pouquinho muito numerada, a Bíblia vai nos dizer que Davi veio um leão para poder pegar a ovelha, ele matou. Veio um urso também, ele matou. A única diferença, irmão, hoje, no tempo de Davi, é que verdadeiramente Davi ele matou um leão. Davi ele matou um urso. E todo dia, irmão, nós temos que matar 4, 5, 10, 15 leão, 15 urso. E como é que nós vamos matar esse leão, esse urso? Né? Todos os dias, se preciso, né? Aquele homem de 3 metros no palco, aquele homem de guerra, verdadeiramente ele vai tentar se levantar. Por quê? Para tentar impedir, né? Até mesmo os planos de Deus na sua vida, na minha vida. Mas aí, irmão, é a oração. É verdadeiramente uma vida ali com Deus, ali, ó, que vai fazer com que o dia se passe. Os problemas verdadeiramente não conseguiu te abater. Sabe por quê, irmão? Porque você não colocou ninguém verdadeiramente como vítima dentro dos seus problemas. Você verdadeiramente não deu credibilidade ao adversário. E eu sempre falo isso, irmão, porque assim eu não sei como é que isso acontece, mas enfim, eu não consigo muito me conformar ou estar no lugar, até mesmo onde o nome de Jesus tem que ser glorificado, onde Deus é louvado, onde o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ao ponto que a palavra de Deus vai nos dizer que nós podemos falar até de Deus, nós podemos falar até de Jesus, mas não podemos falar do Espírito Santo. Aí, irmão, às vezes eu não consigo entender, porque se a reunião verdadeiramente é no nome de Jesus, por que tanto o nome do inimigo ele é louvado? Né? Porque se ele não tem vaga na tua vida, se ele não tem vaga na minha vida, então nem tudo é ele. Né? Nem tudo é ele. Mas aí, irmão, muitas das vezes nos falta verdadeiramente um pouquinho de conhecimento para entender que Deus verdadeiramente ele desceu lá de cima. A Bíblia diz que tudo que Deus chamou em Gênesis, Deus chamou a existência da terra, veio acontecer, haja separação entre água e terra, ou haja luz, a escuridão houve, né? Foi chamando a qual ali também para ver também o plantio. Depois falou com o homem, e Deus foi falando durante 6 vezes que tudo que Deus fez era bom. Mas quando chegou no homem, irmão, houve uma palavra diferente. Deus não falou que era bom. Deus não falou que era bom. Deus falou que era bom, pastor? Não. Deus falou que era muito bom. Muito bom. Então, irmão, nós
ser humano verdadeiramente como feito segundo o quê? A imagem, a semelhança de Deus. Mas aí, irmão, a imagem é boa. Mas a imagem sem a semelhança, ela já se torna mais complicada. Porque se nós não temos uma imagem ou a semelhança de Deus, nós podemos ter até a imagem, mas a semelhança vai ficar um pouco difícil, né? Então nós temos que buscar a semelhança de Deus, porque a semelhança de Deus é pura, a semelhança de Deus é santa, né? Não querendo colocar que somos santarrão, mas à luz da Bíblia, irmão, nós vamos entender que não conseguimos verdadeiramente cumprir, né, toda palavra que é sobre essa palavra, né? Mas nós vamos verdadeiramente lutar, tentar, em cada vez que nós resistimos mais aquelas coisas que vêm para tentar, né, a qual tirar a visão daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus, ele se agrada. Então Deus verdadeiramente, irmão, ele está sempre olhando a nossa caminhada, ele está sempre contemplando o nosso deitar, o nosso levantar. Então, irmão, a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. Ninguém engana a Deus. A Bíblia diz que o homem enganador, ele vai de mal a enganando e sendo. Eu não consigo enganar ninguém, irmãos. Muito menos a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque verdadeiramente a Bíblia diz que não erreis, porque Deus não se deixa ser escarnecido. O homem plantar isso também ele vai. Então, irmão, eu chego em casa como crente, fico no meio das minhas filhas como crente, e aí se eu não ficar, não é medo não, irmão, é postura. A gente não tem que ter medo não, aqui eu vou me apresentar como crente. Ali verdadeiramente eu já não posso, né, me apresentar como crente. Ali eu vou dar uma fugidinha. Segura aí, irmão, eu vou para esse lado, ali, o negócio fica estreito. Eu nem gosto, eu falei, nem gosto de estar aprendendo, estou me sentindo aqui, Deus sabe, mas a palavra está entrando. Então o que acontece, irmão? Essa é a nossa vida, porque nós somos um testemunho, nós somos a glória de Deus na terra. A glória de Deus de duas pernas, já viu isso? E um semblante verdadeiramente como aquele semblante que a Bíblia vai nos relatar quando Moisés ele sobe um monte. A Bíblia diz que Moisés fica lá em cima do monte, mas quando ele desce, a glória do Senhor é tão grande sobre a sua vida que verdadeiramente ninguém podia contemplar a sua face. Então, irmão, olha a intimidade com Deus, nos leva a cada dia a olhar para o nosso interior. Tem momento que eu chego, sento no lugar, e ali começo, às vezes, ali ficar pensando e falar, Senhor, é maravilhoso, né? Tu és um Deus longânimo, tu és um Deus benigno, tu és um Deus misericordioso, né? Tão misericordioso que verdadeiramente, né, o Senhor não é Paulo. Que se o Senhor fosse Paulo, Paulo fosse o Senhor. Porque, irmão, hoje nós vemos verdadeiramente, vamos ser sinceros, irmãos, as pessoas pregando o Evangelho, hoje tem Evangelho para tudo quanto é gosto, irmão. Mas a Bíblia diz, irmão, veja bem, que quando Moisés chegou no livro aqui de Êxodo, que Moisés chegou lá aonde verdadeiramente ele foi primeiro tomar conta do rebanho de Jetro, né, do seu sogro. E aí quando ele é voltado para aquele lugarzinho, oh Deus, as coisas mudam, irmão, quem muda é o Espírito do Senhor, não. Para aquele lugarzinho onde tinha uma sarça, ele viu a sarça em chama. A Bíblia diz que por detrás da sarça tinha um anjo. E aquele anjo, irmão, era simbolizado a Deus. E aí ele fala assim, Moisés quer chegar, mas espera aí, tira a sandália do... Porque o lugar é... A Bíblia vai dizer, irmão, que também Josué, quando ele estava ali no campo, ali em volta ali de Jericó, para poder Deus começar a operar, porque dizem que Josué derrubou a muralha de Jericó por terra, foi isso? Não, irmão. Quem derrubou a muralha foi Deus. Aleluia. Foi Deus que derrubou a muralha, não foi Josué não. Aleluia. E aí, irmão, ele encontra um ser que era um anjo, e ele ficou meio, sabe? Ficou sem entender o negócio. Tá? E aí ele perguntou assim, ó,
Tu é um do nosso ou é um dos nossos inimigos? E o anjo falou para ele: eu sou o mensageiro do Senhor, eu sou o enviado do Senhor. É como que dizia assim: olha só, Josué, deixa eu te falar um negócio, tu não vai ver Jericó cair não, hein? Tu não vai ver não, desse jeito. Tu não vai ver Jericó cair mesmo. Então, irmão, veja bem, vem aqui a memória. Pedro danado, né, irmão? Pedro estava lá pescando, passou a noite toda. Eita, Jesus! Passou a noite toda. Como é que Deus veio assim, meu irmão? É coisa muito profunda. Não tem faculdade certa, não, irmão. É Deus. Não tem bacharel, seminário. Não tem nada disso, não. É bacharel botar a boca no boi, irmão. Seminário não é Bíblia. É título, não é rótulo, não, irmão. Tem que ser graça. E a graça de Deus. E aí, havendo pescado a noite toda, Jesus chega ali na beira do mar. Já de manhã já estava recolhendo a rede. Os homens são pescadores, viviam da pesca, tinha que sustentar a família, está todo mundo lá. E aí, de repente, o Senhor chega, manda afastar o barco, um pouquinho, agora joga a rede para o lado de jogar a rede. Agora vai puxar a rede, não dá para puxar a rede, tem muito peixe, irmão. Peixe é alma. Aí você ganha a vida sem falar, só com o teu testemunho, com o teu andar, com o teu falar, com algum gesto que você faz. Muitas das vezes nós abrimos a boca e muitas vezes não conseguimos pegar nenhuma. Sabe o que é piaba? Não sabe o que é piaba, não. Sabe o que é traíra? São peixes d'água. Sabe o que é bagre, não sabe? Sabe o que é cascudo? Então, cascudo é melhor. Que cascudo toma um cascudo, aí já procura já o caminho mais adequado. Então, o que acontece? Pedro estava de tanga. Era uma tanga que ele estava pescando. E aí, Pedro, quando vê que Jesus agora fala assim: puxa a rede. Mas Pedro fala: Senhor, havendo pescado a noite toda, não pegamos nada. Pedro poderia falar assim: Senhor, tu não é pescador, não. Nós somos não, mas Jesus, Pedro também estava ali, irmão, para poder mostrar a Pedro que quando Deus, ele verdadeiramente quer, acontece. Agora Pedro tinha que entender o querer de Deus. Para entender o querer de Deus, que é difícil, irmão, sabe por quê? Porque ele é um ser espiritual. Eu não sei como é que é Deus. Se você perguntar se pastor, Deus é um velhinho, não sei, não. Deus é uma criança, não sei. Como é que é Deus? Não sei. Estava falando outro dia, até conversando outro dia, que eu cheguei numa padaria para comprar pão. Aí já era um negócio de dia 24, já parece, de dezembro. E aí o camarada falou assim: leva uma folhinha aqui, da lembrança nossa aqui. Quando ele me deu a folhinha, ele falou assim: bonito, né? Aí quando ele abriu a folhinha, aí eu vi um camarada de cabelo comprido até aqui, cabelo lisinho, a barbinha fininha, né? E os olhos azulzinhos. Aí ele falou assim: você vai levar Jesus. Eu falo assim: não, mas não sei se isso aí parece Jesus, não, está parecendo mais uma menina. Está parecendo Jesus, não. Até mesmo porque eu nunca vi Jesus, mas eu sei que ele é bom, eu sei que ele é maravilhoso, eu sei que ele é o príncipe da paz, eu sei que ele é o Emanuel, Deus conosco, eu sei que ele é o Messias, e ele vai sempre ser Jesus na vida daquele que quer. Porque a salvação não é, irmão, para quem quer, a salvação é para quem busca. Então Jesus está fazendo aqui, irmão, essa reflexão. O discípulo ter um conhecimento como o negócio é sério. Eu costumo dizer que o evangelho ele é simples, mas não é fácil. Não existe evangelho fácil, não existe. Nessa noite eu creio que Deus ele nos trouxe, como eu falei, a minha caminhada era outra. Deus verdadeiramente trouxe, né? E a pastora chegou ali, pastor, ali eu fico como, né, irmão? Pior do que um sino na lata, né? Vai fazer o quê? Porque, irmão, Deus ele nos ama. Talvez Deus já falou de várias maneiras, nós não entendemos. Mas hoje Deus está falando dessa forma. Deus está falando dessa maneira, para que nós venhamos entender, irmão, se tem for também precisam, deve tomar também a qual em língua dos anjos, tomar em profecia,
verdadeiramente também conhecemos isso. Tanto visão como revelação, como dom de profecia e língua, como discernimento de sonho, ou intérprete de sonho. Então, irmão, Deus ele nos ama. E Ele se agrada quando nós verdadeiramente posicionamos e falamos como falou agora Isaías. No capítulo número 6 de Isaías, que a Bíblia vai dizer, verdadeiramente viu ele no sublime trono, e viu também os anjos lá em volta de Deus, e os anjos a qual ele estava dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E de repente Isaías, a qual a Bíblia diz que está em querubim, com a qual havia uma brasa e uma na tela das tuas asas, e a Bíblia diz que vem e toca na terra lábio de Isaías. Isaías verdadeiramente diz que ele viu aquilo, ele era um lábio impuro, mas agora vivia no meio do povo impuro, mas agora ele é santificado. Então, irmão, quando nós abrimos a boca para falar do amor de Deus, para poder verdadeiramente ter essa comunhão, o adversário ele sempre vai tentar um meio para nos desvirtuar, ele sempre vai criar uma situação, ele vai querer apresentar para você alguma coisa, para tentar tirar você do caminho. Por quê? Porque ele sabe que lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele vai dizer que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando alguém diz assim que todos os caminhos levam a Deus, eu fico quieto, porque eu só encontrei um. Eu andei em vários caminhos, vários lugares, mas só encontrei um. Então o que acontece, irmão, aqui, né? Verdadeiramente está aqui Jesus fazendo esse tipo de trabalho. E aí ele fala da viúva que não existia, fala do juiz iníquo, e ele fala que aquela mulher estava sempre ali procurando aquele juiz porque ela tinha uma causa. Eu não sei qual é a tua causa nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, mas quero dizer, irmãos, pastor também tem problema, pastora tem problema, todo mundo tem problema. Então, irmão, conhecer um pouquinho da palavra, eu nunca vou entrar pela porta da casa do Senhor atrás de resolver problema. Eu vou entrar pela porta da casa do Senhor para poder me alegrar com os santos, para poder glorificar o nome do Senhor, para agradecer a Ele por mais um dia que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu já vou terminar já, porque eu não ia nem falar, mas assim, irmãos, tem algumas pessoas que têm meio receio, pastor, de nos conhecer, de estar conosco. Nós não temos nada para apresentar, mas Deus revela, irmãos. Deus revela. Você pode ver que nem me vê, cara, o pastor não anda com nada, não, irmãos. Eu sou, antigamente, era muito feio. Você já viu uma mãe falar assim: você foi o filho mais feio que eu tive. Minha mãe falava isso. Acho que a minha mãe não gosta de mim, não. Ela estava sendo sincera comigo. Mas depois que eu entrei com a presença do Senhor, ela falou assim: menino, você está lindo. Eu falei: isso é o Espírito Santo de Deus, irmãos. E a gente fica, irmão, lindo, a gente fica mais comportado, a gente fica mais, social, só não achamos que nós devemos ser melhor do que ninguém, e nem mais importante, mas você anda numa postura, você fala numa postura, você conversa com alguém numa postura, você toma uma decisão com uma postura, você se apresenta com uma postura. Alguém olha para você e fala assim: ó, ele é crente, não é? Assim, não, sou crente não. Crente até o diabo é, irmãos. Eu sou um humilde servo de Deus, pregador do Evangelho, que amo e gosto do que vivo. Amo e gosto do que vivo, segundo a palavra do Senhor. Então, irmão, todos nós temos dificuldade, mas entenda bem. Aí Jesus agora está falando, sobre essa viúva, e fala: aquele juiz iníquo, que ele não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Aquele juiz, aquela viúva vai e ele fala: não, eu não vou julgar a tua causa, eu não quero negócio contigo, não quero. E aquela viúva continua insistindo. Jesus estava falando assim como essa viúva, vocês também não podem desanimar, não. Por isso que ele disse: olha, você sabe, o problema está grande, a luta está grande, lá para frente pode ser bem maior. Então, verdadeiramente, procura ter depósito, porque vai ter dia que vai ficar estreito.
Aí você vai ter depósito, vai suportar aquele dia. Então, irmão, já vou terminar aqui. Eu sei que verdadeiramente o relógio está passando aqui, mas se eu olhar para mim, eu vou entregar o microfone. Então, olha só, irmãos, nessa noite a revelação. Essa noite é a revelação. Irmão, entenda bem, o inimigo ele não brinca de ser inimigo. E ele sabe que a voz que Deus te deu é para o nome de Deus ser louvado. Então Deus ele vai dando oportunidade. Ele vai dando oportunidade. Deus permite. Uma certa feita eu estava numa igreja e eu conhecia a irmã. Mas a irmã, chorava muito por ela. Pensava que não piscava o olho, a irmã já tropeçava, já caía. Tinha que andar segurando ela, porque irmão, tem crente que por nada ele anda caindo, cai ali, cai aqui, é o cai. É o crente cai. Como tem também o crente Raimundo, né? O crente Raimundo é aquele que está com o pé na igreja e o outro lá fora. Irmão, isso é perigoso. Para quem é chamado? Para quem é separado? E para quem é escolhido? Porque tem gente que fala assim, eu sou escolhido. Não está dizendo nada, irmão. Você está escolhido? Se prepara que a luta é grande, mas a vitória é maior. Escolhido não é ser exaltado, não, irmão. Escolhido é ser humilde. E ali uma irmã chegou lá e começou a falar uma língua estranhíssima, né? Uma língua estranhíssima. Eu estou ali olhando. E aí ela falou assim, eis que te digo, minha mulher. Nem falou filha, mulher. Quando fala mulher, vem bomba por aí. Quando fala homem, tem pessoa que tem medo, eu ouvi um homem já, está tremendo, porque o negócio é sério. Quando a profecia mais confortável é assim, eis que te digo, filha, eis que te digo, filho. Quando vai, homem, tem bomba. Aí chegou para ele e falou, eis que te digo, mulher, que eu te amo muito, que eu tenho me agradado da tua maneira, do jeito que eu tenho vivido, olha que eu sou contigo, olha que é menina dos meus olhos, eu estou olhando. Ela olhou para mim, acabou a profecia toda e falou assim, eu acredito que Deus usou a irmã. Apesar que tu sabe, né? O negócio está complicado para tu, sabe? Mas Deus usou a irmã, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas Ele não está falando para você ir adiante não, tá, pastor? Ele está falando para ir adiante não, está falando para você parar! Para! Porque se você não parar, eu te paro. Irmãos, é muito sério isso. Há muito tempo que Deus não nos usa assim. Há muito tempo que Deus nos usa assim, irmãos. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Mas, irmão, também o tempo é de Deus. E Ele fecha o tempo com do nada. Um piscar de olho. Ele conhece cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Então, irmão, usa o que Deus tem te dado. Usa a tua voz. Deus está falando comigo aqui de voz, irmão. Voz. Então, se Deus te deu ali, irmão, a voz, porque de repente você está falando, de repente você ficar mudo, ficar sem voz, né? Então, irmão, pastor, a palavra, eu vou parar por aqui, não tenho que passar o microfone, mas a palavra nessa noite, Deus verdadeiramente está falando, eu sei com quem Deus está falando. Se tudo que está falando aqui, irmão, nós sabemos, nós não estamos aqui, não somos de problema, de confusão, difícil. A palavra libera não. Mas aí, irmão, se já foi tudo falado, eu ainda vou querer, né? Agora chamar a glória para mim, né? A pessoa chama assim, olha, Deus está mandando dizer para você se consertar com Ele. Irmão, isso não é difícil. Se Deus, Ele verdadeiramente quer ir mais profundo, Ele toma aqui em profecia e vai lá e ó. Entendeu? Mas aí, irmão, Deus Ele vai dando tempo. Então, irmãos, verdadeiramente é tempo de nós, nessa noite, sair daqui e sair alegre. Opa, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Hoje, o chicote foi ungido, porque eu sei que verdadeiramente é dessa forma. A vara foi ungida, o cajado foi ungido. Então, irmão, nessa noite, vamos sair daqui convictos que Deus, Ele nos ama.
Né? Deus não vê como vê o homem. Eu falo, Senhor, eu vou tomar uma posição na minha vida e eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu sei que o Senhor quer é que eu viva bem, que eu caminhe na tua presença, que eu venha cada dia ter uma qualificação. Então, Senhor, me ajuda para mim poder superar essas fraquezas, essas dificuldades, essas adversidades, que às vezes, né, é que nem tarde, né? Todo dia o pecado vem, né? Mas não me chama não que eu não vou não, pastor, agradeço pela oportunidade. Não me chama não que eu não quero. Não quero nada.